morra pela sua mulher, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Eu quero retomar aqui, para que não fique nenhuma sombra de dúvidas, o versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Eu quero fazer uma pergunta para introduzir o discurso da mensagem desta noite. O que torna um casamento, casamento? Porque há casamento, mas há casamento, casamento. Então, o que torna um casamento um verdadeiro casamento, podemos assim dizer? Será que seria a certidão emitida pelo cartório? Isso faz um casamento? Seria a cerimônia na igreja? A cerimônia na igreja faz um casamento? Seria paixão? Eu tenho um amigo chamado Paixão. Sério. Valdir Gonzalez Paixão Júnior. O nome dele é Paixão. Para todo mundo é Paixão. Já se divorciou e casou de novo. Então nem o nome dele ajudou no casamento dele, no primeiro casamento dele. Seria paixão? Seria o sexo que faz um casamento, casamento? Meus irmãos, na verdade, nós precisamos ir um pouco além, adiante destas questões, que todas elas dizem respeito a legalismos, a decisões humanas e dizem respeito a sentimentos e sensações. O que nós queremos e precisamos buscar além destas coisas é o que diz respeito, além de tudo isso que eu disse aqui acima, o que seria de um casamento se não houver entre as pessoas envolvidas o compromisso de amor e de fidelidade duradouras? Sem compromisso de fidelidade, sem compromisso de amor duradouro, o sexo não segura um casamento, a paixão não segura o casamento, a cerimônia na igreja não segura o casamento, a certidão de casamento escrita não segura um casamento, dinheiro não segura um casamento, filhos não seguram um casamento. Mas onde há, ou onde houver compromisso de amor e de fidelidade, muitas realizações o casal pode experimentar e pode alcançar. Para termos uma ideia, abra comigo a Bíblia, no livro de Provérbios, lá no capítulo 5. Por favor, você que está com a Bíblia, ou se der para colocar na projeção, Provérbios capítulo 5, de 15 a 23. São alguns versículos, mas vejam como eles são importantes. Olha o que diz aqui:
Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Vejam bem as palavras desse capítulo 5 de Provérbios. Se ele não está falando de fidelidade, se ele não está falando de compromisso de amor. Você quer mais? Continue com o livro de Provérbios agora no capítulo 7. Vire a página. Novamente, um texto que precisa ser lido, falando sobre casamento. Capítulo 7, de 6 até o 23. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquitel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Destaco esse final, os versículos 21 ao versículo 23. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Sem saber que isto lhe custará a vida. O que diz esse trecho do livro de Provérbios, se não mostrando a infidelidade e a falta de compromisso? A infidelidade e a falta de compromissos entre o casal demonstra que há uma grande loucura em andamento, há uma grande loucura em construção. Infelizmente,
Essa é uma prática comum, onde os maridos e mulheres traem os votos do casamento, trazendo graves problemas para os seus relacionamentos. Como diz o escritor de Provérbios, caminham para a morte, caminham para o fim, caminham para a tristeza, caminham para o desmanche da estrutura do lar, caminham para o rompimento dos relacionamentos, que podiam ser relacionamentos bem estruturados, relacionamentos bem trabalhados, relacionamentos puros, relacionamentos saudáveis, relacionamentos de amor e as demais coisas todas que complementam a vida de um homem e de uma mulher. Eu quero chamar a atenção para a nossa mensagem de hoje, falando sobre o casamento cujo relacionamento comprova um nível de excelência, de qualidade. Como mostrado no livro de Provérbios, descrevendo uma fonte, no capítulo 5 que nós lemos, uma fonte de realizações, uma fonte de amores, uma fonte de prazeres, uma fonte de realizações, uma fonte de vida, de alegria, uma fonte de amor que não acaba. Um lugar de aconchego deve ser o casamento, um lugar de tranquilidade, um lugar de alegria, um lugar de realizações, um lugar de prazeres duradouros, um lugar de vida, um lugar de paz, não um lugar de tormento, de sofrimento e de desencontros. Por isso, eu quero aqui falar, baseado no que Paulo escreveu no livro de Efésios e nos apoiando em demais trechos da Bíblia, como esses de Provérbios, o que significa um lar que vive baseado no amor, vivendo no amor, um casamento construído no amor. E eu quero aqui deixar 3 lições baseadas nisto. A primeira delas, um lar que vive no amor, um casamento que vive no amor, no compromisso de fidelidade. O marido e a esposa dão o que Deus espera um para o outro. Dão para o outro o que Deus espera que seja dado. E o que Deus espera que seja dado um para o outro. Há pessoas que gostam de pensar na vida conjugal, excluindo a presença de Deus. Preferindo muitas vezes até dizer que não crê em Deus, que não reconhece Deus, negando que Deus existe. Mas a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo, ele vem nos desafiar a olhar para o casamento, por mais incrédulo que você seja, a considerar a presença de Deus. E Paulo, quando escreveu o que nós lemos agora há pouco, ele está exatamente enfatizando estas questões, que mostram para nós o sentido e o significado de uma vida conjugal, de uma vida onde marido e mulher entendem o propósito de Deus para suas vidas. Por isso eu gosto de ler esse texto, sem omitir o versículo 21, porque uma das estruturas básicas da vida cristã é quando uma pessoa, independente de ser o marido, independente de ser a esposa, sujeita-se um ao outro no temor do Senhor. É fácil entender isto. Quando não há uma sujeição cristã um ao outro, surgem muitas dúvidas, surgem muitas perguntas, surgem muitas questões e não raramente muitos desentendimentos. Falar desse texto, só enfatizando a submissão da mulher, é esquecer do propósito bíblico. O propósito de Deus bíblico para as pessoas é uma pessoa se sujeitar a outra em Cristo Jesus. E é nesse sentido que a mulher deve ser sujeita ao marido, como o marido deve amar a sua esposa de tal maneira como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Há mulheres que ficam muito revoltadas quando lê esse texto, porque só lê um versículo, sujeitai aos seus maridos. E há maridos que leem também somente esses versículos e dizem assim, lá em casa quem manda sou eu.
Está tudo errado. No Espírito de Cristo, nós devemos nos entender, nós devemos caminhar juntos, nós devemos ter acordo, nós devemos ter entendimento e discernimento nas nossas necessidades, nas nossas relações, nas questões que envolvem a nossa vida, seja as finanças, ao sexo, seja as questões da profissão, sejam as escolhas a serem tomadas. Nós precisamos nos entender. Marido que não se entende com a sua mulher e não entra com ela em acordo, está acabando com o seu casamento, está desrespeitando a sua esposa, está jogando fora o propósito de Deus, para que esse casamento vá para frente. A mulher que faz a mesma coisa, ela está jogando fora o propósito de Deus, para que o seu casamento seja feliz, seja realizado. A incredulidade, a falta de compromisso com o Senhor, a falta de compromisso com a palavra, a falta de compromisso com Cristo, tem levado pessoas a se relacionarem maritalmente, conjugalmente, de uma maneira errônea, trágica, abusiva. E isso só traz sofrimentos e desajustes. Quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre isto, e quando o escritor de Provérbios mostra para nós o que é um casamento, quando o escritor de Provérbios fala o que é um relacionamento entre um homem e uma mulher, deixando claro que ali exige fidelidade, ali exige compromisso, ali exige doações. A palavra de Deus está falando que o que Deus espera que nós venhamos a dar no nosso casamento é tudo aquilo que caracteriza o caminho do altruísmo. E o que é ser altruísta, senão colocar-se no lugar do outro? Repare que o apóstolo Paulo chega a dizer assim, que ninguém maltrata a sua própria carne, antes faz o que com ela? A alimenta e dela cuida. Assim deve-se o casal se relacionar. Muitos casais têm encontrado dificuldades em seus relacionamentos, e isso ocorre porque cada uma das partes exige compreensão, mas recusam-se a ser generosos. Querem compreensão, mas recusam-se a compreender. Como ser altruísta nestas condições? Como dar nessas condições, se estão sendo egoístas no relacionamento? Você não me entende. E quando a gente diz isso, é mais ou menos quando a gente aponta o dedo. A gente esquece que tem dedos apontados ao contrário. Quando eu faço isso, eu tenho 3 apontados para mim. Quando a gente diz assim, olha, você não me entende, eu também estou dizendo que eu também não te entendo. Agora, quando eu digo assim, querida, vamos nos entender? Querido, vamos nos entender? Isso significa jogar as armas no chão. Isso significa abrir a mente. Isso significa disposição para o discernimento das coisas. E aí vem a pergunta que já está lá na Bíblia, no Velho Testamento: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Não conseguem. O que Deus espera que maridos deem para suas esposas e que as suas esposas deem para os seus maridos passa pelos caminhos do altruísmo. O marido tem um desafio muito grande, segundo a palavra de Deus: amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de se entregar e morrer por ela. As esposas, por sua vez, também têm os seus desafios: ouvir e respeitar e ser cuidadosa com o seu marido. Não são coisas fáceis. Ouvir, amar, respeitar, não são coisas fáceis.
Você quer ver como isso é difícil? Lembre-se da última discussão que vocês tiveram, quando vocês achavam que vocês estavam com razão. É mais ou menos assim. Eu estou certo e você está errada. Não, não, eu estou certa e você está errado. Não há acordo. Ninguém está ouvindo, ninguém está prestando atenção, ninguém está cuidando, ninguém está interessado em saber, ninguém está interessado em ajudar, ninguém está interessado em ser altruísta. O que eu quero enfatizar aqui, irmãos, com esta primeira lição, é o que nós podemos fazer para o nosso casamento e o nosso relacionamento conjugal caminhar, é fazer o que Deus espera que nós façamos uns aos outros, a começar pela submissão cristã. Maridos submissos às suas esposas e esposas submissas aos seus maridos. Esposas que amem e respeitem os seus maridos, maridos que amem e respeitem as suas esposas de tal maneira que ele é capaz de morrer por ela, dar a sua vida por ela. Isso revela prudência, isso revela entrega, isso revela uma atitude de fé, isso revela obediência ao Senhor. Todas as vezes que eu trato com casais que estão em crise conjugal, a primeira questão que eu verifico é a falta de fé do casal. É o distanciamento do Senhor, é o distanciamento da vontade de Deus. Eu acho muito feio, mas não quando é necessário pedir ajuda, mas eu acho muito feio quando o casal expõe o outro, mostrando as fragilidades do outro, reclamando do outro. É muito feio isto, falar mal da esposa e a esposa falar mal do marido. É horroroso isto. Uma coisa é sentar no gabinete pastoral com a porta fechada e ali com toda, pastor, preciso de ajuda, pastor, olha, a crise nossa é essa, ore conosco, nos aconselhe, estamos passando por isto, ou procurar uma pessoa que seja digna de confiança para isto. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, isso significa que nós professamos a mesma fé e estamos contando com o mesmo poder e a mesma graça do Senhor para seguirmos adiante. Mas quando nós deixamos o nosso ego, o nosso eu aflorar, as nossas queixas, as nossas acusações, as nossas razões, os nossos insultos, as nossas vinganças, os nossos ressentimentos, o ódio que vai tomando conta, isso significa que é impossível ter acordo. E não foi isso que Deus determinou para o casal. Você quer entender quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio? Entenda isso que eu acabei de falar. Porque Deus não fez assim. Deus não fez cartório. Cartório é questão da lei humana. Mas Deus colocou em nossos corações sentimentos, mas também colocou em nossa mente capacidade de discernir as coisas. O que Deus espera de nós é que nós sejamos generosos e altruístas para vivermos em entendimento e em acordo. O casamento precisa ser entendido como uma criação divina e só funciona bem com esses princípios divinos. Quando eu era menino, eu ouvi pela primeira vez falar de casamentos arranjados. Eu não entendia isto. Mas há casamentos arranjados de tudo quanto é modo. É o golpe do baú, é o engano por causa de algum motivo, casamentos arranjados por conveniência. Não vai para frente. Os frutos desses relacionamentos, são frutos amargos, podres, resultados ruins, cujos filhos muitas vezes são filhos problemáticos,
porque vivem assistindo e acompanha dentro da própria casa a tragédia que papai e mamãe vivem. Reclamando, brigando, xingando, afastados, sem acordo, sem ajuda, sem carinho, sem afeto, sem respeito, sem liberdade, sem intimidade. E os filhos vão reproduzir isto. Os filhos vão entender que casamento é assim, vida conjugal é assim. Aí surgem os psicopatas, surgem os maridos, os homens que agridem mulheres, surgem as mulheres que são também complicadas nos relacionamentos. Começou lá em casa, na frente do que papai e mamãe viveram. E aí que eu entendo que o divórcio é um mal necessário. De tudo que é ruim, o divórcio cessa, em tese, estas confusões. Mas Deus não fez assim. O divórcio é dureza do coração humano. Um mau casamento é resultado de corações humanos duros, frios, indiferentes, estúpidos. Pessoas que deixam o mal vencer, pessoas que pagam o mal com o mal, pessoas que não buscam a Deus. A segunda lição que eu quero deixar, além de Deus esperar que o marido e a esposa sejam altruístas, a palavra de Deus deixa muito claro que ao homem e à mulher, o que significa viver no pacto da fidelidade mútua. Fidelidade mútua. A infidelidade conjugal, em suas diferentes formas, tem se tornado prática comum. E o que eu mais ouço casais se justificarem para praticarem a infidelidade ou o adultério, como se dizia antigamente, hoje praticamente não se usa mais essa expressão. Mas eu tenho direito de ser feliz. Dá vontade de falar, volte no tempo e lembre-se quando você casou. Você não estava buscando a felicidade? O que foi? O que aconteceu? Meus irmãos, muitos maridos e muitas mulheres traem os votos de casamento, complicando ainda mais o que já não é fácil. É difícil ouvir o outro, é difícil ser altruísta, é difícil dar para o outro, é difícil ajudar o outro. Não é fácil. É difícil abrir mão da própria razão em virtude e para o bem do outro. E aí busca a infidelidade ainda. Vai atrás da outra, vai atrás do outro. Quando coloca o argumento à frente, eu tenho direito de ser feliz, mas não considera os maus feitos que tornou esta relação trágica, ruim e com maus resultados. Só tem uma justificativa: está colocando o egoísmo em primeiro lugar. O infiel só pensa em si mesmo. O infiel só pensa em si mesmo. E é tão radical isso, que fica cego para as consequências. Não mede as consequências. Como descrito por Provérbios, pelo escritor de Provérbios, no capítulo 7, se encanta, se beija, se envolve, se entrega, não se dando conta que, como o boi que é levado para o matadouro, a própria vida está sendo levada para a destruição e para o que é pior. Irmãos, eu quero dizer que na hora de cometer o pecado do adultério,
a pessoa se esquece do outro e rompe todas as barreiras do compromisso, rompe todas as barreiras do respeito, rompe todas as barreiras do amor, rompe todas as barreiras do sentimento, rompe todas as barreiras da verdade e busca uma grande mentira, se esquecendo do cônjuge e muitas vezes se esquecendo até dos filhos, quando eles já fazem parte do casamento. É tão egoísta, é tão mesquinha a pessoa que trai, que vai atrás de outro, que é capaz de deixar uma criancinha abandonada. É tão mesquinha a pessoa que trai e se entrega aos amores do outro, às carícias do outro, aos afetos do outro, que se esquece do planejamento da vida material. Como que se aquilo tudo fosse uma mágica que fosse resolver todas as coisas. Se é uma mágica de bruxo para o mal. É uma mágica para a tragédia. É uma mágica para o que há de pior e mais hediondo. É uma atitude de insensatez, que a princípio parece compensar, mas em algum momento descompensará tudo, trazendo várias desgraças. Como isso é triste. Provérbios 7, 22 a 23, ele exemplifica as consequências e o final da infidelidade, como boi que vai ao matadouro, como servo que cai na armadilha, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço do passarinheiro, sem saber que isto lhe custará a vida, e lhe custará uma história de vida. Por isso, homem e mulher precisam honrar o pacto da fidelidade mútua, haja o que houver. Os cônjuges precisam fazer muito esforço para evitar a infidelidade, o adultério, a mentira, o engano, as ilusões. É preciso se entregar à veracidade dos fatos, corrigir enganos, ter entendimento, dialogar, encontrar solução. Isso é amar de verdade. Isso é respeitar de verdade. Isso é fazer o que Paulo disse lá no livro de Provérbios: dar a própria vida pela esposa e respeitar e amar o próprio marido como a si mesmo. A terceira e última lição: um casamento realizado e mantido à luz da palavra de Deus vive na exclusividade e na integridade relacional. Eu quero repetir: exclusividade e integridade relacional. Paulo, o apóstolo, em outro momento ele aconselhou os casais dizendo ao homem: dê à mulher o que lhe é devido. Mulher, dê ao marido o que lhe é devido. E eu gosto muito dessa frase, dessas duas frases de Paulo, se referindo ao marido e à esposa. Dê o que é devido, um e outro. Um cruzamento. Não é só para a mulher dar, não é só para o marido dar. Os dois, deem um ao outro. Para quê? Para que Satanás não venha a tentá-los. Para que o mundo não venha a tentar. Para que as portas do mal não sejam abertas. Precisamos aprender a confiar em Deus, sabendo que Ele supre todas as nossas necessidades e nos capacita para completarmos um ao outro. Precisamos
compreender isto. Eu não sei como compreender ela. Eu não sei como compreender ele. Dobra o joelho e vai orar. Vá ler a Bíblia. Vá refletir. Vá usar a capacidade mental vá usar a sua inteligência. Queima a pestana. Queima a massa cinzenta. Quando se trata de opiniões, quando se trata de sentimentos, quando se trata de relacionamentos, e principalmente relacionamentos entre dois corpos, duas mentes, duas vontades, é preciso que tenha discernimento, diálogo, compreensão. É preciso que tenha amor. A fidelidade está no amor, na fraternidade, na justiça e no cuidado. Numa das páginas do boletim eu escrevi um artigo bem pequenininho chamado Cuidado. Ou lembra-se, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Não descuida. Aí você vai dizer assim, mas pastor, dá trabalho. Dá. Você já parou para pensar o trabalho que você dá para Deus? Sério. Você já parou para pensar o trabalho que você dá para Deus? Você já parou para pensar nisso? O trabalho que você dá para Deus? E em algum momento Deus te deixou na mão? O que eu quero dizer com isso é citar Efésios 5, 1 e 2. Sejam imitadores de Deus e vivam em amor. Por favor, põe na transparência, Aline. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aqui está o trabalho que nós demos para Deus. E Paulo diz assim, agora imitemos Deus. Em outras palavras, cuidemos um do outro. Cuidemos um do outro. Vivamos a exclusividade dessa relação. Vivamos a integridade relacional. Todos nós devemos e podemos e precisamos ter relacionamentos de amizade, profissionais, etc, etc. Mas há certas coisas que são exclusivas do casal, marido e mulher. Quem me conhece há muitos anos sabe, eu acho uma estupidez o homem trocar uma bola todos os dias da semana à noite e deixar a esposa sozinha em casa. E tem um homem que naquele dia da semana é dele. E já vi homem largar a mulher doente porque era dia dele jogar bola. Já vi homem largar a mulher em casa no dia do aniversário de casamento. Já vi mulher sair com as amigas no dia importante para o homem. Minhas amigas estão precisando de mim. E o marido não? Os meus amigos estão precisando de mim, mas a minha mulher não? E os filhos? Bom, eu estou falando de casamento, não estou falando de criação de filhos. Há certas questões que nós não podemos compartilhar com os outros. É exclusividade da esposa e do marido. Sejam, pois, imitadores de Deus e vivam em amor. Deus nunca nos trocou por ninguém. Deus nunca nos abandonou por outros. Deus nunca nos deixou na mão. Deus nunca foi infiel conosco. Devemos imitar Deus no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal,
Como filhos e filhas de Deus, temos um compromisso com a fidelidade, temos um compromisso com o amor, desde os tempos de namoro, quando ainda éramos solteiros e estávamos pensando se íamos casar ou não. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: nessa matéria, ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, nem dele se aproveita. Nem dele se aproveita. Vamos pensar no que significa defraudar? Vamos falar francamente. Atração física sexual é algo tão forte, tão intenso, mas eu quero dizer aos irmãos, a palavra de Deus diz que para isso se realizar é preciso que haja compromisso. Compromisso de amor, compromisso de fidelidade, compromisso de respeito, compromisso de cuidados. Eu entendo que o casal jovem que é solteiro não deve fazer sexo antes do casamento. Eu entendo que pela palavra de Deus se aplica defraudar o outro. Tá certo, o mundo de hoje diz que tem que fazer o test drive, né? Tem que experimentar, tem que conhecer antes. Mas você quer algo de Deus na sua vida? Preserve-se. Espere o momento certo. Espere o momento de Deus. Eu sei, é muita atração, é muita tentação, é uma loucura, é fogo abrasador. Mas ficar ou excitar-se mutuamente antes do casamento é aproveitar-se do outro, tratando-o como interesse sexual, quando no fundo as pessoas querem ser respeitadas como pessoas. Em Provérbios capítulo 5, versículos 17 e 18, nós lemos: beba das águas da sua cisterna, sacie-te com a mulher amada e farte-se de prazer com ela. Mas a Bíblia está falando de casal casado, e não de um relacionamento de programa, sem compromissos. Não de um relacionamento com uma prostituta que se paga para fazer sexo com ela, ou de um garoto de programa que se paga para fazer sexo com ele. Não está falando de um namorado ou de uma namorada antes do casamento. Está falando de um marido e de uma mulher. Sejam exclusivos um do outro. Deem-se mutuamente, integralmente, entregue-se a esse relacionamento. O texto bíblico está falando de esposa e de marido, cujo objetivo e apelo sexual pede pela consumação do ato sexual, onde existe fidelidade e o propósito de amar, o propósito de construir intimidade, o propósito de aproveitar a vida, de aproveitar a mulher da mocidade, o marido da mocidade, de aproveitar a vida. Marido e mulher. Irmãos, o casamento caracteriza-se pela união matrimonial independente de papéis, de cerimônia, festa e formalidades. Quando eu e Nilza nos casamos, nós não tínhamos dinheiro para fazer festa, e nós decidimos não fazer festa. A Nilza deve se lembrar disso. Não tem dinheiro, não vamos fazer festa. Aí o irmão dela deu uma festinha para a gente lá no salão social da igreja, que reuniu os amigos, reuniu a igreja, reuniu as famílias, e nós então pudemos nos alegrar ali. O nosso casamento foi pensado na vontade de Deus para as nossas vidas. Passei por todas as tentações, passo ainda hoje por todas as tentações, como qualquer homem, e você, mulher, também passa pelas suas tentações. Mas quando se tem o compromisso de exclusividade, quando se tem o compromisso de fidelidade, de exclusividade integral no relacionamento, Deus capacita e Deus dá graça e vitória. Deus abençoa. Um casamento depende de honra, depende de fidelidade, depende de altruísmo, depende de cuidados integrais.
O casamento passa pelo crivo da imitação de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina. Assim como Deus é fiel para conosco, o casal também é fiel um para com o outro. Não desiste, não abandona, não larga, não trai a confiança, não trai o relacionamento, não mente, não engana, mas alimenta-se da verdade em todo o tempo. Deus criou o casamento para o benefício do casal. Casamento não é cabresto, casamento não é obrigação, casamento é escolha com liberdade, e casamento é algo para se viver com intensidade e verdade. Ah, pastor, a gente começou errado, a gente transou antes do casamento, e não sei o quê, pois é, começou errado. Talvez ainda hoje esteja vivendo esse erro. A palavra de Deus não muda. É triste e contraditório a palavra de Deus ver que o mundo e seus valores se importam mais com o egoísmo e a exagerada liberdade, chegando ao ponto de romper com a consagração de vida, promovendo perdas, promovendo danos, promovendo sofrimentos que afetam a todos de uma família. É triste ver isto. E eu entendo que a Igreja de Cristo não deve viver dentro desses enganos. Por isso eu trago esta mensagem falando de casamento, casamento. Não casamento, casamento. Casamento, casamento. Na proporção do que diz as Escrituras Sagradas, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. E para o apóstolo Paulo, que era solteiro, ele diz assim: casamento para mim é como um mistério. Porque Paulo era solteiro. Ele não sabia o que era casamento. Então ele diz que é mistério. Quem quer se casar precisa se entregar a compreender esse mistério, a explorar esse mistério, a entregar-se a esse mistério, conforme nós podemos ver hoje nas Escrituras Sagradas, sendo submissos uns aos outros como crentes em Cristo Jesus que somos. E espero que você nunca mais se esqueça disso. Submissão não é só da mulher, submissão é do marido à mulher, da mulher ao marido, porque nós somos crentes em Cristo Jesus. Quando você vê um não cristão maltratando a sua mulher, entenda, ele é ignorante, ele não vive pela fé, ele não conhece a vontade de Deus, ele não sabe o que Deus ensina sobre casamento. Mas quando você vê um crente fazendo isto, ele está pecando, porque ele está deixando de ser submisso à pessoa como Cristo nos ensina, e ele foi submisso a nós. Quando nós vemos alguém traindo, se não é cristão, é ignorante, não tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Mas quando você vê um crente traindo, maltratando a esposa, maltratando o marido, ele está pecando, porque ele está deixando de imitar a fidelidade de Deus. Quando você vê um não crente acabando com o casamento e correndo atrás do vento, sendo egoísta, é porque ele não conhece o amor de Deus, tão grande, que deu seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Assim devemos nós também tratar os nossos cônjuges. Deus abençoe o nosso casamento, irmãos. Que nós possamos conhecer o que significa ter um casamento feito no Senhor. Eu tenho certeza, as nossas famílias nunca mais serão as mesmas. Entre nós maridos, entre vocês esposas, e entre nós maridos e esposas com os nossos filhos, entre as esposas e os maridos com os filhos, viveremos uma realidade verdadeira, de paz, de graça, de amizade, de fraternidade, de respeito, de cuidado.
de valores que só trarão prosperidade espiritual, prosperidade material, prosperidade na vida, em tudo e em todas as coisas. Eu não gosto muito de falar de prosperidade para não confundir com a teologia da prosperidade, mas tem um lugar que eu falo de prosperidade aqui. Porque a Bíblia diz, Salmo 128, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Feliz serás. Tudo te irá bem. Tudo te irá bem. A esposa, os filhos. E tudo quanto ele fizer, será bem sucedido. Por quê? Porque teme ao Senhor. Aqui eu falo de prosperidade. E se eu fosse contar a história da minha vida para vocês, vocês iam acreditar no que eu estou falando. Pergunta para a Nilza como eu era quando ela me conheceu. Ela brinca comigo. Você era um mineiro matuto, caipira, e era mesmo. Mas ela me tornou o homem que eu sou. E eu dou graças a Deus por isto. É uma longa história, mas eu só cito isto. Deus abençoa aquele que segue os seus caminhos. Que Deus te abençoe. Amém? Casamento é coisa séria por causa disso. Não é por causa de outras coisas. E a igreja deve relevar isso e dar todo o valor a isso em todo o tempo. O coral vai cantar um hino agora. Enquanto o coral canta, coloque o seu casamento, faça uma rápida reflexão aí.